Hoje é sábado, dia 9 de março do ano do Senhor de 2024. E o texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. A parábola do Evangelho de hoje tem como destinatários os que confiavam na sua própria justiça. Justiça aqui não tem um sentido socioeconômico. Não se trata aqui da justiça distributiva. Justiça aqui significa conduta, modo de agir, comportamento, integridade moral. Confiar na sua própria justiça, no seu comportamento, na sua integridade moral, no seu modo de agir, na sua conduta, confiar na sua própria justiça garante a salvação? Essa é a pergunta. Eis a questão que o Evangelho de hoje nos apresenta. Os que confiavam na sua própria justiça eram aqueles que pensavam que as suas obras, o que ele fazia e o seu comportamento, mesmo hipócrita, tinham o poder de salvá-los. Pura vaidade. Vaidade das práticas religiosas. Essas pessoas que assim pensavam atribuíam um peso tão grande ao que faziam que desprezavam os outros, como é o caso do fariseu em relação ao publicano, quando ambos sobem ao monte para rezar. A parábola contada por Jesus apresenta 2 atitudes do ser humano diante de Deus, representadas pelo fariseu e pelo publicano. O fariseu, embora reconheça que o cumprimento da lei é dom, se apresenta soberbo e autossuficiente diante de Deus. Para ele, para o fariseu, a salvação é merecimento em razão de suas próprias obras. É o juízo e não o dom de Deus que deve ser acolhido. A consequência desta atitude é o juízo condenatório e o desprezo pelos outros. O publicano, ao contrário, se apresenta diante de Deus humilde, consciente de sua falta, necessitado da misericórdia de Deus. Diante de Deus ele diz: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Efetivamente, há uma prática religiosa que, encerrada em si mesma ou na pessoa que a pratica, se transforma em pura vaidade e sutilmente rejeita um Salvador, pois o que a pessoa pratica é para ela a sua justificação, a sua salvação ou
o merecimento da sua salvação. Ora, a salvação é dom de Deus, não depende de nossas ações. É dom gratuito de Deus oferecido na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O bem que nós, porventura, fazemos deve ser a expressão da gratidão e da consciência do dom da salvação recebido. O bem é serviço generoso e gratuito, e não barganha da salvação. Que Deus nos ajude a viver a graça da gratuidade da salvação recebida. Que Deus nos permita respeitar a dignidade do nosso semelhante, o seu caminho, a sua situação. Que Deus nos permita reconhecer um outro como uma epifania do próprio Deus, que nos leva a acolhê-lo, não importa quem ele seja e qual seja a sua situação. Eu queria sugerir a vocês, se vocês ainda não fizeram, e julgarem por bem fazer, de se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda. E ao mesmo tempo de não se esquecer de apertar aquele botãozinho de positivo, pois isso vai nos ajudando a consolidar cada vez mais o nosso trabalho. E se você julgar que esse nosso trabalho é uma ajuda para você e pode ser uma ajuda para outros, por favor, compartilhe esse nosso link. Deus abençoe a todos. Amanhã é domingo e nós nos encontramos na missa no pátio do colégio às 10 horas da manhã. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.